Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Saudação a todos e a todas que nos assistem em nosso canal. Saudação também a toda a comunidade espiritual que ampara os trabalhos da nossa associação, que nos apacenta, que nos envolve em luz, em paz, sob os desígnios do nosso Mestre e amado Jesus de Nazaré. Pedimos a Ele que nos envolva em vibrações de paz, de serenidade, que nós possamos fazer uma boa reflexão sobre o tema que vamos tratar nesse momento. Falar de Pedro da Galileia é inspirador, porque Pedro, além de ter sido, e é assim considerado, a pedra angular do cristianismo, nesse momento a intenção dessa reflexão nossa é mostrar um Pedro que faz uma trajetória de transformação inspiradora, exemplar para todos nós. Jesus vem nos trazer o código de amor. Muitos dos apóstolos já aguardavam o Messias baseado nas orientações dos profetas, nos textos bíblicos. Muitos deles, a gente sabe, já tinham uma preparação, já vinham sendo preparados para estar ali e aceitar a tarefa difícil e grandiosa de difundirem o Evangelho. Nós sabemos quantos discípulos seguiram Jesus quando ele esteve aqui. Muitos discípulos. E foram importantes e deram as suas contribuições. Mas nem todos foram apóstolos. Nem todos foram além com relação ao compromisso firmado com Jesus para pregar o Evangelho como Jesus pediu. Então, quando Jesus vem, os apóstolos, de certa forma, já tinham a inspiração, a esperança, o aguardavam. E é nesse contexto que nós vamos falar um pouco sobre Pedro. Pedro que, de rude pescador, faz um trajeto de transformação admirável. E no seu desencarne, aos 80 anos, ele já é um ancião dotado de serenidade, de convicção, que envolve e inspira a todos como um grande pai. Então, é importante que a gente analise a trajetória de Pedro por esse aspecto, porque sendo ele inicialmente um homem, entre aspas, comum, cada um de nós, que muitas vezes, ao pensarmos no código, no manual de instruções que é o Evangelho de Jesus, muitos de nós temos a sensação de ser ele algo inatingível, muito distante de nós, face à nossa inferioridade, à nossa imperfeição. O exemplo de Pedro mostra exatamente o contrário. Mostra que uma pessoa que tenha vontade e que já tem um mínimo de discernimento pode fazer esse movimento de transformação. É essa a intenção dessa reflexão
que nós vamos tentar trazer. Então, é dentro de uma missão maior, que é a missão de Jesus, trazer a semente do amor, o código do amor, que é o seu evangelho, o seu manual de instruções. É dentro desse contexto que os apóstolos são inseridos como disseminadores dessa semente. E é aí que a gente encontra o grandioso trabalho de Pedro. Então, Pedro parte de um ponto em que ele tinha características ainda de rude, de uma pessoa rude, embora de boa índole, mas ainda de aspereza na sua forma. A Amélia Rodrigues, ela tem ela se refere a Pedro naquele momento inicial como um espécime avançado de ignorância. Não para desfazer, muito pelo contrário, é para mostrar que ele tinha realmente um ponto de partida numa condição muito inferior àquela que ele atingiu ao final daquela existência, daquela encarnação. Então, era um rude pescador? Sim. Mas era sensível aos ensinamentos do Cristo, era sensível à transformação. E demonstrou isso ao longo da sua existência. Então a mensagem de Pedro para nós é encorajadora, porque naquele momento difícil, que era um momento de transição, era um momento de esclarecer a lei mosaica, e como foi difícil, e como é difícil até hoje, mostrar que o Cristo não veio desfazer a lei, como ele tantas vezes disse. Ele veio dar-lhe esclarecimento, dar-lhe melhor entendimento. Então, hoje ainda é difícil. Imagina naquela época, né? Então, era uma tarefa muito difícil para os apóstolos. E ele não escolhe anjos, ele escolhe pessoas comuns, entre aspas. Pessoas que conviviam naquele meio normalmente, mas que, claro, ressalve-se que eram espíritos que, de existências anteriores, já vinham passando por um processo de amadurecimento para estar ali naquele momento e serem escolhidos por Jesus, os 12 iniciais, e depois outros também se seguiram, como é o caso de Matias, que substituiu Judas, como é o caso de Estevão, que por sua convicção profunda, seu sentimento profundo de dedicação aos ensinamentos de Jesus, também é equiparado ao apóstolo. Paulo de Tarso, que de perseguidor se transforma também, um outro exemplo extraordinário de transformação. Se transforma em apóstolo dos gentios e deixa um legado extraordinário de difusão, de propagação do Evangelho naquela época. Então, Jesus escolhe pessoas imperfeitas. Ao contrário, fazendo um parênteses, ao contrário de hoje, quando um país, que é o nosso Brasil, recebe uma missão importante de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, Chico Xavier nos deu essa obra que foi ditada por Humberto de Campos, e lá nessa obra, Humberto de Campos nos diz que esse projeto missionário do Brasil começou a ser executado em 1375, quando Jesus encarrega um dos seus missionários, Elio. Elio vem, como Henrique de Sagres, para iniciar um processo de grandes navegações para a descoberta do novo continente, etc, 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 até chegarmos aos dias atuais e termos um país onde o seu povo, a sua gente, tem a incumbência de difundir o Evangelho para o mundo inteiro. Claro, como um grande hospital, onde existem médicos e doentes, e
onde a principal tarefa é cuidar desses doentes e fazer surgirem pessoas curadas, recuperadas. Mas o que eu quero dizer mesmo é que para essa missão não poderia ser uma pessoa comum, não poderia ser um espírito que não tivesse a envergadura do espírito Ismael, que é um anjo, que é um espírito puro. Então, para essa missão, Jesus encarregou Ismael. Mas para a missão dos apóstolos, poderia ser espíritos que, embora ainda numa condição mais frágil espiritualmente, já tinham um sentimento, uma vontade de absorver e viver as lições do Evangelho. Então é assim que Jesus começa a convidar os seus apóstolos. Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Ou seja, deixar de ser pescadores comuns de peixes para ser pescadores de almas. Olha que virada, que transformação. Pescar o peixe significa apenas sobreviver fisicamente. Pescar alma significa se engajar num projeto de transformação da humanidade. Então, quando Jesus fala, vem e segue-me, e eu te farei um pescador de homens, ele estava fazendo o convite para essa grande transformação. E o convite foi para todos, e é para todos, até hoje. Para todos que queiram inicialmente ser discípulos e depois que conseguirmos nos fortalecermos a tal ponto de não conseguirmos mais olhar para trás, aí sim, sermos apóstolos, como Pedro da Galileia, que é o tema da nossa conversa de hoje. Então, essa é a tônica da nossa conversa. Quem era Pedro antes e quem era Pedro depois? Como Pedro inicia aquela trajetória e como Pedro encerra essa trajetória. Então, alguns aspectos que eu destaquei para a gente compreender que realmente houve uma transformação extraordinária daquele apóstolo, né, do Simão Barjonas, Pedro da Galileia. Então, ele era extremamente, tinha uma vontade muito grande de seguir o Cristo. Quando Jesus o convida na praia a segui-lo, não foi a primeira vez que Pedro esteve com ele. Pedro, tendo ouvido falar de Jesus, ele vai assistir a um dos sermões de Jesus e o encontra cuidando de pessoas, de feridos, de aleijados, de cegos, de coxos. E depois ele ouve aquela pregação que deixa Pedro completamente envolvido, impressionado com as palavras e com a energia, com a aura do Cristo. Quando Cristo vai ter com eles na praia e convida, segue-me e eu te farei pescador de homens, não foi a primeira vez. Ele já tinha sentido todo o magnetismo de Jesus. Mas mesmo assim, cheio de vontade, tem alguns episódios de Pedro que demonstram que ele é uma pessoa com o qual eu posso me comparar em termos de possibilidade e até de fragilidade. Quando Jesus, naquele momento, aquela passagem em que Jesus caminha sobre as águas e eles no barco avistam Jesus, não conhecem, e Pedro grita de longe, Senhor, és tu? E Jesus, sim, e convida para que ele vá até Jesus. E Pedro vai e inicialmente consegue caminhar sobre as águas. Você se lembra? Consegue caminhar sobre as águas. Mas quando ele se afasta do barco e sente o distanciar do barco, o vento, ele tem medo. Ele
ele fracassa na fé e começa a afundar. É quando Jesus o toma pelas mãos e fala: homem de pouca fé, por que duvidastes? Este é um momento de correlação direta com cada um de nós. Porque Pedro, exemplo de vontade, era naquele momento também ainda um apóstolo frágil na sua fé. E isso não impediu que ele fizesse o movimento de ascensão que fez. Pedro também era, naquele momento, julgador, discriminador, como nós somos. Tem 2 episódios para destacar a respeito disso. Um a respeito de Maria Madalena, que ele criticava Jesus porque Jesus recebia Maria Madalena em sua casa. Para ele, como para todos os homens da época, a mulher não tinha os mesmos direitos. Então, só por ser mulher, na visão de Pedro da época, já estava errado receber Maria Madalena acolhida daquela forma. Segundo, pelo próprio passado, que ele também observava em julgamento. O outro episódio que a gente pode destacar é quando Jesus incumbe Pedro de receber 3 publicanos que vinham em estado de profunda reflexão sobre os comportamentos que eles vinham adotando. Pessoas que extorquiam, pessoas que enriqueceram às custas da exploração da miséria do outro. Mas era um momento em que eles já estavam sedentos de transformação e Pedro não compreendeu aquilo. Tanto é que depois que Pedro ouve os 3, ele diz para os 3, o reino dos céus não é para vocês, não. Vocês não têm qualidade, vocês não têm perfil para ir para o reino dos céus. E aí Jesus interfere e amorosamente repreende Pedro. E diz: Pedro, eu te pedi para acolher. E ele tenta se justificar e Pedro falou: eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Acolha a todos. E aí Jesus convida os 3 publicanos para almoçar com ele. E aí sim ele fala da beleza que é ser verdadeiro, da beleza que é buscar a reforma íntima, todo aquele discurso que tem lá no Evangelho de Mateus e que Humberto de Campos depois trata isso com uma riqueza de detalhes maior, né? Então, são lições que Pedro vai aprendendo. No primeiro momento ele não tinha esse discernimento ainda. O Pedro impetuoso, né? Na noite em que Jesus é preso, quando os soldados chegam para dar a voz de prisão, o Pedro é aquele Pedro da época, que ainda acreditava no poder da força, e saca da espada e atinge o soldado Malco, né, na orelha, e Jesus interfere, e ele diz: Senhor, não vão te levar, se tu fores eu vou também, irei contigo até a morte. E aí você vê a vontade, mas ainda um discernimento equivocado. Porque se fosse para resolver pela força, Jesus não teria vindo para nos dizer que é justamente o contrário. E é quando Jesus diz para ele: Pedro, embainha a tua espada, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. Eu tenho orado a meu Pai para que a tua fé não se esmoreça. E te digo mais: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, e quando Jesus é conduzido após o julgamento, ele olha para Pedro, mas sem julgar, ele apenas olha para Pedro. Mas Pedro toma para ele o exame de consciência que faz com que ele se arrependa e se martirize em exame de consciência. Pedro vai carregar isso por um bom tempo, porque ele nega Jesus
quando perguntado 3 vezes. Então, a negação é um aspecto de fragilidade do Pedro naquele momento inicial. Repetindo, né? No momento inicial. Que nós devemos tomar para nós. Nós estamos no momento inicial, estamos sendo convidados hoje, esse momento difícil, essa transição planetária tão difícil, tão conturbada, como diz o livro A Gênese, no capítulo 18, estamos no meio de um conflito de 2 gerações, a que vai permanecer e a que está sendo convidada a sair. Ou melhor, a que está sendo convidada a aprender, mas que, em recusando esse convite, terá que se retirar para um outro mundo. Então, nesse momento em que esses conflitos, os momentos de corrupção, os momentos de violência, os momentos de valores morais deteriorados, a gente chega muitas vezes a sentir um desânimo, achando que está demorando demais, ou que talvez nós não vamos conseguir resistir a tantas provas, a tantos testes. Essas comparações são muito úteis para nós nos dias de hoje. O exemplo de Pedro é essencial para que nós possamos fazer uma trajetória parecida de nossa fragilidade atual. Ao final dessa encarnação nós podemos sair. Eu não digo que saia como Pedro. O ideal seria que fizéssemos esse percurso. Mas que nós possamos pelo menos sair bem melhores, voltar bem melhores do que viemos. É esse o sentido da nossa reflexão. Tomar Pedro como referência para que isso possa nos auxiliar nesse impulso. Vejamos o Pedro então depois. Pedro, depois que Jesus se despede, fazendo um parênteses, quando Jesus aparece aos apóstolos depois da ressurreição, passa 40 dias com seus apóstolos e alguns discípulos, com Maria de Nazaré, Maria Madalena, enfim. Ele aparece para muitas pessoas, aparece inclusive no último episódio lá dos 500 da Galileia. Jesus aparece para mostrar para aqueles que ainda eram descrentes da eternidade da vida e para fazer as suas últimas pregações, deixar os seus últimos ensinamentos. E naquele momento, ele chega para Pedro, que ainda guardava consigo o remorso da negação. E Jesus chega para Pedro num dado momento e fala: Pedro, tu me amas? Aí a gente começa a imaginar, né, o que se passou na cabeça de Pedro naquele momento. E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. E contam os escritos que Jesus pergunta de 3 maneiras diferentes, né? Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele mais uma vez diz: sim, Senhor, eu te amo. Na terceira vez, Jesus torna a perguntar: Simão Bar-Jonas, tu me amas mais do que a estes? Por ser a terceira vez, provavelmente, Pedro é tomado de emoção, e Humberto de Campos descreve que assim aconteceu. Ele é tomado de emoção. Porque ele faz a correlação das 3 vezes que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Com as 3 negações que ele fez no passado. E aí ele desabafa. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus não fala mais nada com ele, não cobra nada. Apenas diz assim:
então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, não havia nada para perdoar. Simão Pedro, sim, ele tinha algo dentro dele que doía profundamente. Quanto a Jesus, não. Jesus só queria que ele o seguisse. Segue-me, ajuda-me, apacenta as minhas ovelhas. Esse é o pedido de Jesus. A única coisa que ele faz, ele pede a Pedro que apacente as suas ovelhas. Apacentar significa alimenta as minhas ovelhas, conduz as minhas ovelhas, orienta, guia, protege. É isso que significa apacentar, né? É só isso que ele pede, né? Então, depois desse momento, que já é prestes à despedida do Cristo, quando Jesus vai, e ele diz a Pedro, estarei contigo. Inclusive tem aquela passagem que Jesus fala, estarei contigo e te levarei a lugares onde não queiras ir, já fazendo referência ao martírio que Pedro enfrentaria no final da sua jornada. E assim acontece, Jesus vai seguir Simão Pedro, mas não mais fisicamente, né, do plano superior, iria acompanhá-lo, iria designar auxiliares de peso para ajudá-lo na sua tarefa, né? Então, depois que Jesus se despede, aí os apóstolos têm que seguir sozinhos. E começam a seguir as orientações. Porque uma das orientações que Jesus deixa com eles é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É o pedido dele. Disseminem o evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então os apóstolos sabiam e assim fizeram. Eles se distribuíram. E Pedro recebe a incumbência de ser o grande coordenador desse trabalho. E coordena. E faz a coordenação. E passa a conquistar sentimentos e valores nobres. É aí que vem o grande amadurecimento de Simão Barjonas, de Pedro da Galileia. Porque ele atinge um nível de serenidade, de equilíbrio, de perspicácia para a tomada de decisões que fazem jus à confiança que Jesus depositou nele de ser o coordenador do colégio apostólico. Então, nós vamos encontrar nesse Pedro em processo acelerado de amadurecimento, o Pedro que acolhe Paulo de Tarso, que depois da sua transformação, depois do episódio na estrada de Damasco, quando ele fica cego, é curado por Ananias, vai para o deserto, passa 3 anos, volta querendo pregar, impetuoso, Pedro, na sua maturidade, diz, não está na hora ainda. Ainda não está na hora. Até porque Paulo de Tarso, então Saulo, ainda era Saulo, foi recusado, né, foi repelido em desconfiança. E é Pedro quem faz o papel de acolhimento com maturidade, com paciência, fazendo esse trabalho de preparação para aquele que viria a ser o apóstolo dos gentios e fazer uma trajetória também maravilhosa. É esse Pedro, já num nível de maturidade totalmente diferente, que vai desempenhar esse papel. Nós vamos ver Pedro também num outro momento que é considerado como um momento crítico para o cristianismo primitivo. Há um momento em que havia uma pequena divisão, né? Tiago cuidava mais da evangelização dos fariseus e Paulo cuidava mais da evangelização dos gentios. E isso criava uma certa divisão que precisava ser contemporizada, harmonizada. E naquele episódio da circuncisão, que
que vocês se lembram, há um momento em que Pedro, talvez influenciado por Tiago, ele se comporta de certa forma com discriminação em relação aos gentios no tocante a essa questão da circuncisão, e Paulo repreende Pedro publicamente. Em uma das palestras públicas, Paulo, de forma respeitosa, repreende Pedro. E aí cria-se uma divisão no momento da palestra, a plateia se divide, e aquele poderia ser um momento de cisão entre os apóstolos. E Pedro, esse Pedro maduro, esse Pedro sereno, e dizem algumas tradições que, inspirado pelo plano superior, ele diz: Paulo está certo, eu estou errado, eu tenho cometido alguns erros aqui, prometo me corrigir. Paulo está certo, vamos continuar a reunião. E pede a Paulo que abra o Evangelho e leia e faça a prece inicial. Aquele é o momento em que Pedro mostra inequivocamente um grau de maturidade totalmente diferente daquele Pedro que a gente descreve quando ele era um rude pescador. Já é um Pedro com um amadurecimento admirável. Pois então, Pedro recebe então essa missão de coordenar o trabalho dos apóstolos. Um trabalho extremamente difícil, sofrendo perseguições. Muitas vezes tinham que fugir dos locais onde viviam por conta da perseguição dos romanos, dos próprios fariseus, que com o crescimento em dado momento dos cristãos, aliás, o termo cristão só apareceu depois, sugestão inclusive de Lucas, mas os adeptos dos apóstolos começam a crescer, e a consequente diminuição de adeptos do judaísmo provoca um incômodo, e muitas vezes, por conta disso, eles foram perseguidos. E as perseguições eram violentas. Então eles tinham que fugir de um lugar para o outro. Muitas vezes Pedro foi preso, foi martirizado, foi espancado. Paulo diversas vezes, foi preso e martirizado, apedrejado, por conta dessas reações que existiam naquela época. E o grande testemunho, o palco do testemunho de Pedro como grande disseminador do Evangelho de Jesus, como pedra angular do cristianismo, foi a Casa do Caminho. Então foi ali na Casa do Caminho que ele faz aquilo que Jesus pede a ele, para acolher a todos. E o trabalho de acolhimento constava inicialmente no serviço de assistência, de cuidar de feridos, né? De cura, assistência e a cura, que eram as dores mais gritantes. Mas Pedro, na sua maturidade, também percebe que não podia ser só aquilo, não podia ser só a assistência, era necessário também pregar o Evangelho. E é a partir dessa percepção que os apóstolos começam a se espalhar e girar e rodar, abrindo igrejas em todos os cantos, para que o Evangelho pudesse ser disseminado em todos os pontos. Né? Destacar também aqui, nesse papel acolhedor de Pedro, a chegada de Estevão, que é um espírito que já tinha, esse sim, um espírito que já estava
num patamar mais avançado. Mesmo sendo judeu e ainda fiel às escrituras judaicas, ele já tinha uma sensibilidade, um sentimento de fraternidade, de resignação. Estevão, que é o seu nome depois de convertido, quando Gesiel, ele tenta persuadir o pai a não se revoltar pelas perseguições dos romanos, e não consegue. O pai, o Joquedebe, morre fruto de reações com a injustiça que sofre, pelas perseguições que sofre, enquanto que Gesiel demonstra já desde aquele momento um estado de resignação superior a todos os outros. E quando ele é escravizado e é solto, é abandonado, praticamente, estava escravizado nas galés e é abandonado nas praias e é socorrido na casa do caminho, Pedro é quem faz esse papel. Ao ouvir de Gesiel, quando ele está em febre ainda e recitando, Emmanuel fala isso no livro Paulo Estevão, que ele recita os escritos de Isaías. Recita, ou seja, recitar significa falar com sentimento, com emoção. E aí ele fala da expectativa que ele tinha do Messias, e o Pedro vai dizer, o Messias já veio. E aí conta para ele as histórias de Jesus. E aí Gesiel bebe naquelas palavras como quem bebe a água da vida, assim descreve Emmanuel. E aí é ali que Gesiel, então Estevão, passa a ser Estevão, faz aquela trajetória maravilhosa de acolhimento e de pregação, porque segundo Emmanuel também, ele tinha o verbo inflamado, convicto, sem se importar com as resistências que os judeus pudessem apresentar ao discurso de amor, que era o evangelho puro de Jesus. Então Pedro faz esse papel, todo esse papel, nessa, digamos assim, nessa fase já de maturidade da sua trajetória. E para encerrar essa nossa reflexão, depois dessa longa trajetória que Pedro realiza, já no final da sua trajetória, quando Jerusalém é invadida, é devastada, e eles precisam fugir, e eles fogem para Roma. Já Pedro na companhia de Paulo, de Barnabé, e eles vão para Roma, e ali em Roma eles conseguem ainda executar um trabalho de difusão do Evangelho. Roma, que era a capital imperial, eles conseguem executar ali um trabalho de difusão do Evangelho. Importantíssimo, porque naquela época já era o Evangelho algo fora de controle, digamos assim. Já não se podia mais abafar. Já estava disseminado em todos os cantos. Não era restrito a um ponto. Já estava disseminado. E nos seus momentos finais, Pedro tem o seu martírio e a sua redenção. Esse momento de Pedro está descrito de uma forma belíssima no livro Antologia Mediúnica do Natal. Psicografia de Chico Xavier, são 80 capítulos, e desses 80 capítulos, 13 são de Humberto de Campos. São espíritos diversos, mas um desses 13 que Humberto de Campos dita para Chico, é o capítulo 61. E nele, Humberto de Campos descreve esse momento belíssimo de redenção de Pedro. Inicialmente ele descreve a execução. Então ele fala que Pedro, quando ele é pego nas catacumbas, porque
catacumbas e cemitérios, né, eram os locais onde se podia pregar escondido, porque os soldados tinham ordem de prender quem se reunisse para aquele tipo de pregação. Então Pedro ele é preso quando pregava em uma catacumba, e de forma muito violenta ele é conduzido para a prisão. Na prisão ele recebe a chance de fuga. No momento de vacilo, ele escapa da prisão, mas quando sai caminhando pelas ruas de Roma e chega perto aos portões da cidade, ele se depara com uma luz que vem ao encontro dele, e era Jesus. E ele pergunta: mestre, aonde vais? E Jesus fala para ele: estou voltando a Roma para ser crucificado pela segunda vez, já que tu abandonastes o teu posto. Aí Pedro entende a mensagem e volta para cumprir aquilo que estava determinado para que ele passasse. Ele volta e aí ele entende que ele não podia fugir daquele martírio. E no momento que ele é conduzido para a colina para ser crucificado, ele entra, segundo Humberto de Campos, num profundo estado de lembrança. Ele nem percebe os insultos, né? Ao mesmo tempo que muitas pessoas, inclusive soldados, tinham por ele uma admiração e o reverenciavam. Um soldado chamado Sertório Aniceto, tomado de uma ira muito grande, esse é o que fazia os maiores insultos contra Pedro. Mas Pedro já estava naquele caminhar completamente voltado em pensamento para o Cristo. Ele já sentia o momento do reencontro e ele começa a pensar nos momentos que teve com Jesus na Galileia. Começa a relembrar tantos momentos bons. E diz Humberto de Campos, lá nesse trecho, que ele nem percebe as marteladas dos grampos pregando Pedro na cruz, né, grampeando suas mãos e seus pés. Porque o estado de entrega dele já era tão grande que ele não percebe. E há um episódio na crucificação que é a espera de todos para o momento derradeiro, que é quando Pedro iria tombar. E como demorava para que isso acontecesse, esse soldado Sertório Aniceto pega uma pedra e atira na cabeça de Pedro. O sangue jorra e Pedro é tomado por um torpor. E aí ele desencarna. No momento em que ele desencarna, ele é envolvido pelo Cristo. Cristo o abraça, o acolhe e o leva para instâncias superiores. E lá Pedro reencontra amigos, reencontra pessoas. Estou falando rapidamente, Humberto de Campos descreve isso de uma forma muito mais bonita. Reencontra pessoas e fica nessa instância onde ele contempla coisas inimagináveis. Algumas semanas depois, Jesus vem para se despedir dele. E ele pergunta: Senhor, onde vais? Ele fala: Pedro, quanto a ti, fica o tempo que precisares. Quanto a mim, aí ele aponta para um ponto escuro, onde Pedro entende que era o planeta Terra. Ele fala: quanto a mim, enquanto houver um gemido na terra, eu não posso descansar. Aí Pedro fala: Senhor, eu vou contigo. E vai, e seguem. E Jesus diz para ele que estava vendo
martírio de cristãos e estava havendo desencarnes. E eles precisavam fazer o acolhimento daqueles cristãos. Que nós sabemos, muitos cristãos, quando eram martirizados, muitos quando eram lançados na arena para serem mortos, seja por aqueles espetáculos hediondos de serem mortos por lanças, por flechas, por animais lançados aos leões, eles cantavam hinos, eles desencarnavam cantando, tamanha a fé e a convicção que eles tinham. E é isso que eles percebem, né? Toda a equipe que vai com Jesus para fazer aquele acolhimento, percebem aqueles cânticos, né? Aqueles momentos de desencarne. E muitos ainda encarnados também lançaram seus clamores, seus gritos de pedido de socorro. E entre as alegrias desses cânticos, desse acolhimento, desse trabalho que o plano espiritual oferece, Jesus vira para Pedro e fala: alguém te chama, alguém clama por ti, alguém pede o teu socorro. Aí mostra para ele que ele estava recebendo vibrações em prece, em forma de prece. E aí ele localiza quem é que estava fazendo prece para ele. Era Sertório Aniceto, aquele soldado que atirara a pedra no seu último momento, aquele soldado que o provocou, que o insultou de forma tão cruel, tão grotesca, agora pedia a ele clamorosamente que salvasse o seu filhinho que ardia em febre. E Pedro não teve dúvida. Se dirige à criança, aplica um passe e a criança como que desperta e abraça o pai. Aquele é um momento extraordinário que Humberto de Campos diz assim: é o momento em que o rude soldado começava uma nova vida e começa realmente uma vida de cristão, né? Enquanto que Simão Pedro apenas prosseguiria o seu trabalho e prossegue entre nós até hoje trabalhando. É o que Simão Pedro, é o que Humberto de Campos relata no final desse conto lá do capítulo 61. Então Simão Pedro consegue realizar esse trabalho e não cansa de trabalhar até os dias de hoje, segundo Humberto de Campos, e retorna à Terra para cumprir algumas encarnações, e eu vou destacar apenas duas. Uma delas como Frei Leão. Nos séculos 12 e 13, nós vamos encontrar ali o trabalho magnífico de Francisco de Assis, que vem para a Terra no ano de 1182 e desencarna em 1226. 44 anos de existência. Francisco de Assis, João Evangelista, é o mesmo espírito. Francisco de Assis faz uma passagem memorável. E naquele momento em que Francisco de Assis vem em missão, Pedro da Galileia vem estar também contemporaneamente com Francisco de Assis. E vem na figura de Frei Leão. Então Pedro da Galileia reaparece em missão entre nós, nasce em data desconhecida, não há registros da data do seu nascimento, mas ele fica até o ano de 1271. Francisco de Assis desencarna em 1226 e ele fica mais 40 e poucos anos, né? 45 anos. Como franciscano, levando adiante o trabalho iniciado por Francisco de Assis. Frei Leão foi amigo e irmão nessa encarnação de Francisco de Assis.
nada a estranhar, porque eles estiveram juntos já desde o momento inicial lá, quando foram apóstolos, Pedro da Galileia e João Evangelista. Então convivem novamente em missão. E Frei Leão segundo os relatos históricos, foi um dos primeiros na segunda geração de frades da Porciúncula, após a aprovação da primeira regra dos frades menores, né? Os franciscanos, eles compreendem 3 ordens, né? A ordem dos frades menores, a ordem de Santa Clara e a ordem de São Francisco. Então, Pedro esteve conosco nesse período, junto com Francisco de Assis. E recentemente, Pedro esteve conosco novamente. Nasce na Itália, passa boa parte da sua vida na Itália e depois vem passar os 20 últimos anos da sua encarnação no Brasil, né? Como o professor Pietro Baldi, né? Que nasce lá em 1886 e fica conosco até 1972. Ele nasce lá em Foligno, na Itália, e desencarna em São Paulo, na cidade de São Vicente, no Brasil. Nos deixa uma obra de 24 livros maravilhosos. Dentre eles, a grande síntese, Deus e o Universo, Queda e Salvação, o Sistema, finaliza com Cristo, que é um livro em que a percepção dele, a aproximação dele com Cristo é visível no texto do próprio livro. Então, esse é Pedro da Galileia, para quem nós devemos prestar atenção. Nós, particularmente, da Associação Espírita Jesus de Nazaré, que temos um grupo coordenado por nossa querida Suzy, um grupo de estudos da obra de Pietro Baldi. Temos por ele uma admiração, uma gratidão profunda por tudo que ele vem fazendo por nós. Desde Pedro da Galileia, passando por Frei Leão, chegando a Pietro Baldi. Existem outras encarnações em que ele não teve um papel assim tão extraordinário como esses que a gente está destacando aqui. Mas a nossa gratidão a Pedro da Galileia, a Frei Leão, a Pietro Baldi, por nos mostrar que é possível fazer esse movimento de transformação e basta apenas ter vontade. Como nos diz, voltando a Allan Kardec, basta ter vontade. Nesse momento de transição não é necessário estar pronto. Não é necessário que seja já alguém transformado para continuar na nova civilização do 3º milênio. É preciso que tenha vontade de aprender. Os missionários estão aí para ensinar. Então, encerramos a nossa fala lembrando de Jesus nos convidando e dizendo assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a gente. Lembrando que Francisco de Assis diz, numa frase atribuída a ele, que nós devemos pregar o Evangelho, mas só devemos usar palavras se for necessário. Porque o Evangelho é testemunho. O Evangelho é exemplo. Pregar o Evangelho é exemplificar. Então, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós hoje ainda não estamos preparados para responder a Jesus. Se ele chegasse hoje, frente a frente conosco, comigo, vou falar por mim. Beto, tu me amas? Tomando por base que a minha demonstração, a minha prova de amor por ele, nesse momento, é o meu compromisso com os ensinamentos dele. Porque para estar com ele, para merecer a companhia dele, eu preciso me reformar. Eu preciso guardar os seus ensinamentos. Eu preciso pregar o Evangelho com minhas atitudes. Eu diria a ele: Senhor,
Ainda não. Mas me ajuda, porque eu quero aprender a te amar. Então, a minha mensagem final é que nós possamos fazer esforços para responder a Jesus como Pedro respondeu, com honestidade, porque ele foi honesto. Na fragilidade que ele apresentava naquele momento inicial, ele já tinha esse sentimento de amor verdadeiro pelo Cristo. Sim, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Que nós possamos fazer esse movimento de transformação para no futuro muito próximo estarmos qualificados para esse momento. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça, para que nós possamos evoluir, crescer e estar com Cristo, na companhia do Cristo, na sua paz e na sua luz. Obrigado, muita paz a todos e a todas.